Graça e paz a todos, mais uma vez estamos aqui agradecendo a sua audiência e seja bem-vindo ao canal Júnior Saltério, ao Júnior Saltério Podcast. Esse é o espaço no canal onde de tempos em tempos nós vamos trazer assuntos aprofundados que diz respeito ao seu dia a dia, sempre com a perspectiva real de que a Bíblia responde, certo? Então nós vamos colocar aqui a Bíblia na prática. A gente traz pessoas, convidados especiais para falar sobre esses assuntos, assuntos que eles dominam, assuntos que eles estudam, tanto na palavra, tanto na parte acadêmica. E hoje nós temos aqui conosco Caroline Braz. Seja bem-vinda, Caroline. Eu que agradeço. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz, muito honrada com o convite. Para mim sempre é um privilégio estar aqui. Eu que agradeço sua presença. Ela já esteve no podcast Filho Próspero Isso, e aceitou o convite aí de um bom grado para estar aqui no Júnior Saltério Podcast, falando mais das questões da inclusão isso. à luz da Bíblia, ok? Amém. E já deixa aí o seu like, não esqueça, deixa o seu like, comente, você de repente está comentando aí no chat, mas deixa o seu comentário também no comentário, tá bom? Nos comentários, aqui porque o chat vai aparecer só enquanto está na estreia. E o comentário não, ele vai ficar lá fixo, as pessoas vão poder ver, o seu comentário vai ajudar a propagar também mais essa mensagem. Então, compartilhe também este vídeo e nos fortaleça. Graças a Deus pela sua vida que está aí nos assistindo. Bom, a Caroline é serva do Senhor, professora, pedagoga. Isso. Ela também, ela é graduada e pós-graduada, posso dizer assim, em Sim, educação especial. sim. Trabalha com atendimento educacional especializado, certo? E para nós começarmos a conversar, eu gostaria de ler, segundo Samuel, capítulo 9, Amém. versículos 3 ao 7, que diz assim: E disse o rei, no caso aqui, para quem não se lembra, o rei Davi: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui. Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então nós podemos observar Amém. a preocupação de Davi. Primeiro, se tinha alguém que ele poderia usar de benevolência, alguém da casa de Saul, mas o ponto aqui é que o Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Sim, E o Davi chegou e falou assim, ó, você vai sempre almoçar, você vai comer do bom e do melhor do meu palácio. sim. E eu vou restituir as suas terras. Não houve nenhum preconceito. Ele não olhou assim e falou, ah, não. Algum comentário, você é aleijado. Sim, Não. Não, eu vou fazer alguma coisa para ele. Pode ser um pouco mais trabalhoso, mas eu vou incluí-lo da mesma forma. E a Bíblia toda a gente você consegue notar sim. essa inclusão, Sim, certo? E aí eu quero que você conte um pouquinho sobre você, como começou sua trajetória na educação especial, sim. e aí você pode discorrer aí conforme o Espírito Santo for te usando. Amém. Mais uma vez agradecer, estou muito honrada com o convite, né? Um convite diferente.
Agora eu não vou falar só como especialista, né, da educação especial, mas também como serva, o que eu mais amo falar da palavra do Senhor, tudo que o Senhor tem nos direcionado, né? Porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos Sim. ajudou. Bom, eu iniciei na educação especial, alguns anos atrás, quando eu me deparei num trabalho onde eu convivi com um rapaz que ele era PCD, Hum, e eu já estudava pedagogia na época, mas não tinha noção qual era a direção. Na época eu queria me direcionar pela empresa que eu estava, era uma empresa de pedágio, eu trabalhava sim. de madrugada, isso no interior de São Paulo. E aí eu queria entrar em algum segmento da pedagogia, e aí eu pensei em fazer pedagogia empresarial por conta do local onde eu estava trabalhando. Mas aí eu comecei a observar, né, esse rapaz, ele tinha uma deficiência física, e ali, dificuldade de locomoção, e aquilo me sensibilizava muito, porque eu convivia com ele e então eu conseguia ver as dificuldades que ele enfrentava. Uhum. Só que para ele achava que não era dificuldade nenhuma, né? E só que quem estava de fora observava. E ele tinha uma resistência muito grande de dizer que ele não tinha nenhuma deficiência e que para ele estava tudo normal, era tudo muito bem. Ele até dirigia, tinha uma vida normal, era casado, né? Mas a gente via as dificuldades que ele enfrentava. E aí Sim. foi aí que me deu uma luz e eu comecei a buscar por esse lado das deficiências, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar isso na minha grade, e aí eu vi que tinha algumas matérias e eu comecei a me aprofundar. Terminando a faculdade, eu voltei para São Paulo, isso no interior de São Paulo, na cidade de Pratânia. Eu cursava a faculdade em Botucatu, era semipresencial. E aí eu me formei, coisa linda, maravilha. E aí eu voltei de volta para minha terra, né? Uhum. Voltei para São Paulo. E aí eu falei, não, eu vou buscar algum recurso para que eu possa me aprofundar nessa área da educação Uhum. especial inclusiva. E aí eu me matriculei em uma pós-graduação e comecei a fazer um curso de especialização na educação especial inclusiva, que era com ênfase em tecnologia assistiva. Na época, ninguém nem falava de tecnologia assistiva quando eu comecei a fazer, por Uhum. volta de 2022 eu comecei a fazer. Falava-se muito pouco da educação especial, mas não falavam de ferramentas, ainda Ah, estava, né, engatinhando. sim. E aí eu comecei a fazer esse curso de educação especial inclusiva com ênfase em tecnologia assistiva e Uhum. comunicação alternativa. E eu Uhum. achei bacana. E aí eu não me contive só com um, e no mesmo momento eu também me matriculei numa outra pós-graduação que era voltada para neuropsicopedagogia e aquilo institucional e clínica, né? E Certo. ali eu falei, poxa, bacana, porque eu ouvia falar sobre psicopedagogia, mas não neuropsicopedagogia, né? Hum. E eu até me espantei com o nome grande, eu falei, eu quero saber o que que se trata É. isso, né? E aí eu comecei a cursar as duas pós ao mesmo tempo. E aí começou a minha paixão, né? Dentro da educação especial, eu comecei a me aprofundar, eu comecei a me apaixonar, e aí comecei a buscar cada vez mais dentro dos temas, né? Então eu comecei a me especializar e eu não parei aí. Eu fui buscando mais, 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 e até o céu é o limite, né? Sim, E claro. então começou dessa forma a minha trajetória na educação especial. Eu me sensibilizei com o estudo de caso, né? Uhum. Que eu trabalhei, e aí surgiu esse desejo aí de buscar, de entender. E foi interessante porque eu tinha algumas pessoas da minha família que tinham deficiência. Eu tenho um tio por parte de pai que ele tem uma deficiência física, né? Ele faz uso da cadeira de roda, mas até então eu nunca pensei, né, em buscar. E depois que eu comecei a me especializar, eu comecei a me colocar no lugar. Sabe quando você começa a fazer como você mesmo, né? Uhum. Você cria a empatia, né? E se fosse comigo, como é que seria? Sim. E aí eu comecei a enxergar, ter essa visão de dentro para fora, porque até Ok. então a minha visão era de fora para dentro, né? Certo. Então, conforme eu fui me aprofundando, buscando mais e me apaixonando por essa área, eu comecei a me colocar de dentro para fora. E aí quando eu comecei a fazer isso, ficou mais claro para mim as escrituras, né? Ah, Então, hoje, tudo que eu ministro,
Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas você palestra e você prega do mesmo jeito, né? A mesma pessoa, né? Uhum. Porque, de fato, o que o Senhor me capacitou enquanto profissional, em uma questão acadêmica, ele Uhum. também me aprofundou dentro das Escrituras. Então, tudo que eu ministro com a palavra do Senhor tem a ver com a formação que ele me deu. E tudo que eu compartilho de conhecimento tem a ver com tudo que ele me deu dentro da palavra que ele me Uhum. usa na ministração. Então, uma coisa tá ligada na Claro. outra. Propósito. É, propósito. 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 Qual que você, pelo que você pode perceber, qual setor da sociedade está mais desafiador à inclusão? Em qual setor da Em qual sociedade? setor? Na verdade, se a gente fosse fazer uma lista, né, e a Uhum. gente fosse classificar por uma ordem, Hum. é claro que são todos os setores. Mas eu acredito que a educação avançou. No setor da educação, a inclusão, Certo. esse desafio, ele está rompendo barreiras. Por Sim. quê? Porque está tendo mais acesso, né? Porque está tendo mais diálogo a respeito. Uhum. Então, assim, o conhecimento ele está chegando e ele está tomando lugar, né? Isso em todos os ciclos, eu digo, né? Desde do Sim. infantil, como fundamental os anos iniciais, os anos finais, ensino médio, EJA, então está chegando. O que eu acredito que ainda seja uma dificuldade dentro dessa listagem, então a gente sabe que a educação melhorou, a gente sabe também que, por exemplo, a área da saúde. A Hum. área da saúde você já existe uma barreira, existe um desafio, mas não é um desafio tão alto como é, por exemplo, no setor empresarial de Uhum. comércios, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar de uma pessoa com deficiência, o maior contato que ela tem é escola, é educação, Certo. saúde, porque ela precisa fazer os acompanhamentos, né, com a equipe multidisciplinar, né, tem que passar na fono, Hum. psicólogo, então tem toda uma equipe de Uhum. profissionais da área da saúde que precisa fazer esse acompanhamento por conta de documentação, de laudo. Então, é um Sim. contato que a pessoa com deficiência ela precisa ter, né? Uhum. Então chega essa informação e de certa forma eles têm esse contato e eles vão tendo um pouco mais vão se rompendo as barreiras por conta do contato, né? Certo. Então, o que dificulta e o que acrescenta maior desafio para uma área trabalhar com uma pessoa com deficiência é esse distanciamento do contato. Hum. Então, se você fizer essa análise, você vai observar que os comércios, as empresas, elas estão, não que elas não tenham esse contato, mas se for comparar a outras Ah, áreas, elas sim. estão em pouco contato com a pessoa com deficiência. Sim. Então, esse é o maior desafio que a gente está encontrando atualmente, Uhum. porque aonde essas pessoas ficam, né? Eu estive presente numa palestra recentemente e eu perguntei isso. As pessoas acham que o PCD, eles evaporam, eles somem depois de uma trajetória da vida, né? Então, tá dentro da escola, ele tem uma deficiência, saiu da escola, pum, a pessoa tomou um chá de sumiço e Não tem uma sumiu, estrutura, não né? tem uma estrutura apropriada para ele, Isso, fora da escola ou fora da área da saúde. mas a concepção que as pessoas têm é que aquela pessoa ali acabou o ciclo dela, né? E onde que ela foi? Porque ela tem vida social, né? Ela Uhum. vai frequentar um mercado, ela vai numa padaria, ela vai Claro. frequentar parques, ela vai ter acesso à cultura, lazer, entretenimento, e ela precisa ser inserida no mercado de trabalho, né? Uhum. Não são todos os PCDs que ficam só na aposentadoria, né? Porque são considerados incapazes. Não, às vezes eles têm uma deficiência que tem as suas limitações, mas eles podem trabalhar, eles Uhum. podem, né, ir e vir, e assim como outras pessoas. Então, essa que é a pergunta que fica, né? Para onde Uhum. que eles vão? Onde que eles estão? Então, eu acredito que o maior desafio que nós estamos enfrentando, e eu estou dizendo de um olhar enquanto especialista de fora para dentro, mas eu acredito que esse desafio fica maior ainda para quem está dentro, para Entendi. a pessoa com deficiência, Claro. porque eles ficam à mercê, né? À mercê da sociedade em todas as questões, de abrir oportunidades, assim, eu acredito que para o PCD eles têm que lutar muito para conquistar o espaço deles. Assim, se nós lutamos Uhum. para conseguir nosso espaço, uma pessoa com deficiência luta 3 vezes mais.
porque ela precisa lutar para ela entrar, ela Uhum. precisa lutar para ela se manter, né? E ela precisa lutar contra o preconceito que é constantemente. Sim. Não pelo aquilo que ela é, mas pelo que ela tem, e ela não pode mudar. Ela não pode mudar. Não É, é uma opção, sim. né? E PCD, para que o pessoal entenda aí, quando fala de inclusão, por exemplo. Hoje em dia, quando fala de inclusão, já pensa-se em neurodivergentes. Isto. Mas não é só isso. Não. Qualquer pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, como nós lemos aqui agora, no Sim. caso de Mefibosete. Isto. Sim. Quando a gente fala de inclusão, vou só complementar a sua Por fala. favor. Nós estamos falando de pessoas que têm alguma limitação. Eu costumo Hum, dizer que a inclusão ela trabalha com as diferenças, tá. né? Então, todos nós, se formos realmente explanar isso, todos nós somos diferentes na É, forma de pensar, de agir. Só que dentro dessas diferenças, nós temos algumas limitações, né? Uns têm limitações físicas, outros têm limitações mentais, intelectuais, né? sim. Outros têm algumas limitações sentimentais. E por que não falar de limitações espirituais, né? É, Então, dentro desse segmento, todos nós vamos ter alguma limitação. Nós vamos apresentar essa limitação porque somos diferentes. Então, a inclusão, ela vem não para tornarmos iguais. Essa não é a uhum, intenção da inclusão. A intenção da inclusão é nos tornarmos, não é bem a palavra nos tornarmos, mas é fazer com que todos nós respeitamos uns aos outros, independente da limitação ou diferença que nós apresentamos. sim, É sobre isso. sim. Então a inclusão ela vem para, ó, você é diferente, mas você faz parte. Ah, mas Uhum. você tem uma limitação, mas você também faz parte, né? Então é o todo. E então assim, é uma visão de Cristo. É uma visão de Cristo, né? Com Então certeza. eu incluo, por quê? Porque não é sobre o que você tem, né? Vem assim do jeito que você tá, É, porque eu sou isso. não é o que A, você tem a oferecer para para agregar. agregar. Não, Não, com certeza você tem algo para agregar, sim, mas não é, mas o foco não é não é nisso. isso. Não é nisso. É por isso que quando a gente vai falar do amor de Cristo, ele não ficou vendo, não, aquele ali eu vou morrer por ele porque ele tem um potencial maior, ele Uhum, pode ser útil nisso. Não, não foi sobre isso, né? Até mesmo porque se fosse mesmo levar em consideração, nós não seríamos capazes de absolutamente nada, né? é, Quem somos nós? Mas o intuito, né, e o grande propósito que em Cristo veio nessa terra e morreu por todos nós é justamente para isso, para trazer essa inclusão, dizer, olha, eu te aceito do jeito que você é, uhum, mas eu tenho falhas, mas vamos aperfeiçoar isso, né? São coisas que a gente pode trabalhar. De repente você não é bom nisso, mas você deve ser bom em outra coisa. exato. Então, Cristo sempre valorizou as nossas qualidades e não os nossos defeitos, né? Então, é sobre isso. A inclusão é sobre isso. É eu focar nas qualidades e deixar de lado os defeitos, porque os defeitos eles existem. Uhum, Mas o defeito, eles não foram feitos para nos definir, né? Os nossos defeitos foram feitos para nos edificar, para que a gente possa aprender com aquilo e sejamos pessoas melhores, sim, evoluímos, sim. né? Afinal de contas, não dá para evoluir se não tem nada para fazer. A gente precisa ter algo de errado para a gente poder trabalhar É, naquilo, poder né? O evoluir. pessoal é perfeito. Isso, né? Então, quando alcançamos a perfeição, fomos para a glória. Uhum. Aí estamos com o papai e aí a bênção é grande. Mas enquanto isso, estamos aqui sujeitos a erros Uhum. e precisamos trabalhar nesses erros para acertarmos? Talvez, mas talvez para evoluirmos e se tornarmos pessoas melhores enquanto estamos aqui. Né? Então, é para isso que veio a inclusão. Então, quando você fala da passagem em Mefibosete, né, de 2 Samuel, era uma passagem que eu havia separado também, porque ela é específica, né? É, É uma passagem que fala exclusivamente sobre a inclusão. Mas você entende, eu não vou espanar muito texto, porque eu separei mais dois, onde o Espírito Santo de Deus me direcionou nessa manhã. Mas você percebe que nessa passagem, quando o Senhor, ele toca, né? Porque tudo é o Senhor. Quando o hum, Senhor, ele toca e direciona alguém para falar com Davi, ele já tinha um propósito. uhum, E é interessante porque Mefibosete, ele não é citado nas escrituras antes do tempo que Deus quer ressaltar ele. uhum. E eu acho interessante isso, porque para o PCD, para a pessoa com deficiência, às vezes ela fica muitos anos ali no anonimato e ninguém nem nota ela, né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja olhando.
Isso não quer dizer que o Senhor ele não está vendo. Tem uma passagem que eu acho lindo em Lucas 13, no capítulo 10, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, que vai falar da cura da mulher paralítica. Tá. É uma passagem que o Dr. Lucas vai narrar que aquela mulher, ela não tem nome na Bíblia, mas aquela mulher, ela precisava receber uma cura física. Então, aos olhos do homem, quem olhava para ela achava que o que ela precisava era de algo físico, era matéria. Tá. Só que a palavra do Senhor vai dizer que era um sábado e Jesus foi convidado para entrar na sinagoga Uhum. para ensinar quem estava lá dentro. E não Uhum. era qualquer pessoa que estava, a gente está falando de dentro do templo. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando ele entra para ensinar, a primeira pessoa que ele vê é essa mulher. Ok. E aí ele olha para essa mulher, né? Vê a situação que ela estava e ele chama ela. Ela andava curvada, né? Ela andava encurvada. Era uma deficiência que ela possuía física. Hum. Só que Jesus olhou para ela e viu que a deficiência que ela tinha não era física, era interna. Então entenda, o homem olhou para ela e enxergou algo de Físico. fora, de fora. Só que Jesus sabia quem era ela e já viu exatamente quem ela era por dentro, qual era a Uhum. fragilidade, a deficiência, a limitação que ela tinha por dentro, Uhum. né? E eu acho isso muito interessante porque quando nós estamos falando com a pessoa com deficiência, Jesus não olha o que ela tem, Jesus olha para quem ela é, Exato. né? E é sobre isso que o Senhor ele aborda e fala conosco. Olhe para a pessoa pelo que ela é. Só que para você enxergar quem ela é, você precisa ter contato. Você precisa ter relacionamento, né? Então, e aí há de se dizer que, mas como que Jesus sabia quem ela era por dentro se Jesus entrou naquele momento? Só que aquela mulher estava dentro do templo adorando o Senhor. Então, a partir do momento que nós estabelecemos intimidade com o Senhor, ele conhece Uhum. o meu e teu coração. Sim. Porque a gente está criando um vínculo com Ele. E o vínculo com Cristo Jesus nós não criamos em holofortes, né? Nós não criamos esse vínculo de forma, como eu posso dizer assim, em evidência. A gente cria no oculto, no secreto Exato. e no escondido. Uhum. Então, eu acredito que aquela mulher, a deficiência que ela tinha era uma deficiência visualmente física, porque vai dizer que ela era paralítica, segundo o doutor Lucas vai dizer. E aí, a gente está falando de um especialista. É. Não estamos É o falando de um médico. homem qualquer, a gente está falando de um especialista, Uhum. né? E só que Jesus olhou para ela e viu que a deficiência dela era interna. E de repente, aquela mulher nem ela sabia que o que ela possuía era o interno. E aí eu já trago também para a pessoa com deficiência. Às vezes a pessoa com deficiência, ela também nem sabe a seriedade da deficiência que ela tem. Ela nem consegue compreender a limitação que ela tem por conta da deficiência que ela contraiu, né, Uhum. que ela adquiriu. Então, assim, e aí Jesus entra e vê ela naquele cenário, e aí ele olha ela e chama ela, né? E ali chegou o momento dela, saiu de anonimato, Uhum. né? E aí Jesus operou um milagre sobre a vida dela. Então, trazendo isso dentro do contexto que nós estamos trazendo nessa manhã em relação à pessoa com deficiência, é sobre isso. Muitas das vezes eles ficam ali no anonimato, assim como ficou Mefibosete, mas no momento certo, É. Jesus aparece, Sim. né? E o Senhor muda a história, Uhum. né? Então, eu acredito muito nisso. E é isso que me mantém esperançosa para que quando encerra-se um ciclo de um contato que até mesmo eu tenha com uma pessoa com deficiência, seja na escola, né, na questão da educação, ou profissionais da saúde, porque se encerra-se o ciclo, porque a nossa vida é feita de É. ciclos, né? É. E como qualquer um de nós vamos encerrar ciclos, porque a vida é Uhum. um processo, né? Sim. Nascemos, crescemos, envelhecemos e Uhum. depois vamos para a Morremos. glória, né? É Sim. assim que eu acredito. Exato. Então, quando tem esse encerramento do ciclo, eu entendo que isso que me conforta é de saber que se encerrou o ciclo aqui conosco, mas o Senhor está no controle da Tá situação e cuidando. está iniciando um novo ciclo na vida daquela pessoa. Então, eu Legal. percebo dessa forma, né, nessa passagem aqui de Mefibosete, comparando essa passagem do Dr. Lucas, dessa mulher paralítica, é sobre isso para a pessoa com deficiência. Ela fica no anonimato, ainda que nós não prestamos esse suporte, né? E passa desapercebido, mas há de chegar um momento que Deus levanta alguém e fala: resgata lá aquele que está Uhum. esquecido, porque eu sei quem ele é. Ele tem Sim. crédito comigo, Sim. né? É sobre isso.
Que bênção. Amém. E, de repente, a maior deficiência seja mental, não neural, não tô falando de neural, tô falando de Sim, mental mesmo, porque, como você falou desse rapaz que trabalhava com você pedágio. no pedágio, Isso. ele, não, eu não sou deficiente, não, eu trabalho, eu faço minhas coisas, Sim. eu dirijo, eu sou casado. Tem um exemplo muito bacana que quem tá assistindo de repente conhece, que é o Nick Vujicic. Ele é canadense. Na Hum, verdade, ele é australiano, mudou pro Canadá. Agora eu não sei onde ele mora, enfim. sim. Mas ele não tem os braços, não tem as pernas, palestra no mundo todo. Sim. É um rapaz que faz a renda dele na Bolsa de Valores. Que Um- bênção. uma bênção mesmo. Sim. E tem pessoas saudáveis Sim. fisicamente, que Sim. têm ali as suas faculdades mentais saudáveis Sim. também, mas prefere viver de forma em buscas de auxílios, encostados, vamos dizer assim. Sim. Por que que eu estou dizendo que é a deficiência, de Sim. repente, Sim. essa deficiência mental? E Mental. aí, à luz da palavra de Deus, gostaria que a irmã dissesse o que que a irmã pensa, porque eu sempre comento aqui, e já deixo um abraço pro meu sogro, o Jason. Meu sogro não tem uma perna. Muita Sim. gente acha que ele é aposentado, ele não é aposentado. Ele trabalha lá no restaurante dele. Quando dá 5, 5:30 da manhã, a gente já escuta ele mexendo lá, Sim. abrindo a porta e não sei o que e tal. E ele para lá para as 4, 4:30, se não 5 da tarde. Sim. No sábado vai fazer as compras para repor, fazer a reposição, tudo ele que faz lá nesse sentido de compras. E trabalha. E aí a gente chega no farol, aí chega o ponto polêmico. Sim. A gente chega no farol, tá o rapaz, aparentemente saudável lá. Sim. Ô, me dá uma moeda. Aí eu falo ponto polêmico porque sempre alguém diz, não, eu dou, independente do que ele vai fazer. Outros dizem, não, eu não dou, não. Eu não dou dinheiro. Como é o meu caso. Sim. Só se eu sentir muito assim, ó, Deus falar, ó, dá, pra isso aí você dá. Sim. Na hora que já aconteceu. Sim. Não, ó, toma aqui. Mas na maioria das vezes, seja farol, seja calçada, me dá Sim. dinheiro. Não. Às vezes Sim. já chegou o caso de eu falar, ah, você tem? Tenho. Aí a Sim. pessoa fica esperando, não, mas tenho, mas não pra você, Não para não para você. dar o dinheiro pra você. Sim. Como o caso, um exemplo específico, na frente do supermercado Rossi, onde eu costumo ir, muitas plaquinhas lá, precisa-se, precisa-se, precisa-se de Sim. funcionários, estamos contratando. E a pessoa tá lá na frente pedindo dinheiro Pedindo. para tomar café da manhã. Então, eu suponho que ele não precisaria estar nessa situação. Como o Sim. cego Bartimeu, Sim. o Bartimeu, ele estava mendigando porque naquela época era o único jeito. De Eu sobrevivência. tenho certeza que se aquele cara morasse hoje em São Paulo, ele não estaria mendigando, ele estaria Sim. fazendo alguma coisa, justamente porque hoje tem toda essa questão da inclusão, e tal. Naquela Sim. época o Sim. preconceito era muito maior. Sim. Contanto Sim. que até os discípulos falaram sobre um cego. Quem pecou, ele ou os pais dele? Sim. Quer dizer, Sim. era muito relacionado a, não, essa pessoa não é de Deus, tá? É deficiente, então não é de Deus. Sim. Estava muito ligado a isso. Contanto que os discípulos mesmo falaram. E aí entra esse ponto aí, né? Que você, à luz da Bíblia, Sim. como que a pessoa pode furar essa bolha e deixar essa deficiência mental e Sim. mudar de vida? Porque os deficientes, eu vejo muitos deficientes, pessoas que têm limitações, Sim. mas não tem nenhuma limitação mental, seja autista, seja pessoas que não têm uma perna, não têm as duas, ou cadeira de roda, mas mentalmente a pessoa às vezes produz muito mais Sim. do que a gente que não tem nenhuma deficiência aparente, vamos dizer assim. Sim. Entendi. É uma pergunta bem complexa, né? É, E me fez pensar quiser, bastante. se quiser pular, fica à vontade. Não, não, vamos para cima. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que essa questão da deficiência, aonde está a deficiência, né? Hum, É uma pergunta. Onde está a deficiência? Está naquilo que você vê ou aquilo que você não vê? É o primeiro ponto. sim. E para quem? Por exemplo, quando eu pergunto isso para você, Júnior.
A deficiência está naquilo que você vê ou naquilo que você não vê? Eu estou dizendo em você, terceira pessoa. Então, é Tá. como se você não tivesse essa deficiência e você vai trazer uma resposta de acordo com a sua visão. Certo. Mas entenda que você está do lado de fora da Isso, situação, isso. certo? Agora, quando eu falo para uma pessoa que tem a deficiência, muda o contexto, porque o olhar dela não vai ser de fora, né? Como você tem esse olhar, porque você Uhum. não tem uma deficiência. É diferente de quem tem. Então, Sim. a resposta, ela vai variar, obviamente. Porém, a intencionalidade é a mesma. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Causar uma reflexão. Uhum. Dentro do exemplo que você citou, poxa, olha só, tem um rapaz que ele tem limitações, que eu estou vendo que ele tem limitações, Isso. e isso não impede ele de ter uma vida ativa, Ok, como você citou de um parente ok. seu. Ele vai, trabalha. Uhum. E por que que tem essa diferença? Por exemplo, por que que não tem esse engajamento, essa mesma atitude, uma pessoa que eu visivelmente estou vendo e não aparenta nenhum tipo de Tá. limitação, Uhum. né? O que que impede ele de ir lá fazer uma entrevista, entregar o currículo e trabalhar naquele mercado? Uhum. A grande dificuldade que nós enfrentamos hoje, e isso é ser humano, é trabalhar a mente, Uhum. né? É, a gente tem algumas limitações que nós colocamos como barreiras na nossa própria mente. E essas barreiras, elas são construídas com, com o convívio, com as pessoas. Elas vão ser influenciadas no Uhum. contexto que a gente está. Tem a ver com a estrutura familiar, Uhum. tem a ver com a questão religiosa, tem a ver com as referências, Sim. né? Então, assim, quando você vai citar, por exemplo, é, uma referência bíblica, vamos colocar Davi mesmo. Uhum. Davi, ele vem de uma família que os irmãos eram guerreiros, É. né? Os irmãos eram guerreiros, eles eram ir para a batalha, peleja. Então, assim, ainda que ele não fosse para a guerra, mas ele era trabalhador. A Bíblia diz que ele ficava no campo, trabalhando, pastoreando ovelha. Não deve ter sido fácil o trabalho Exato, dele. claro. Trabalho árduo, faça sol, faça Faça sol, sol, chuva. chuva, ele estava ali. Então, você percebe que a referência que ele tem não é uma referência de família Uhum. à toa, Uhum. né? Que vamos ficar esperando para ver o que, que Deus vai prover. Não, vamos embora. Né? Tem a galera que vai para o campo, tem a galera que vai para a batalha, né? Sim, Então sim. havia ali uma família, de certa forma, estruturada, de certa maneira. E Uhum. eu estou dizendo numa visão de estrutura, né? Aqui eu não estou falando de chamado, estou Tá, falando de estrutura. Então ok. você percebe. Então o ambiente que ele está é um ambiente de trabalho, né? De atitude, de responsabilidade, cada um ali na sua determinada função, né? Uhum. Então ele já tinha isso que a família trouxe para ele. E é o que a gente traz nos dias de hoje. Às vezes, falta isso. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Possa ser que a família dessa pessoa não trouxe esse tipo de referência para Tá, ela, entendi. né? Então, isso é um exemplo. Hum. Tá, mas então, Carol, eu preciso ter esse exemplo para eu poder ter uma atitude? Isso ajuda, mas isso não é o essencial, Hum. não é o fundamental. Em contrapartida, você também vai ter em 2 Crônicas, quando vai falar da história de Josias, né? Hum. Um rei que reinou do povo de Judá, né? Ele se levantou ali para reinar naquele povo, um povo totalmente corrompido, idólatra, nas mãos, né, do reinado de Jezabel, que foi uma mulher perversa, né, e que a idolatria era ao extremo, né, e uma Uhum. mulher que também provocou a morte de muitos profetas na época, inclusive Sim, Elias sim, sofreu com isso, sim. e Josias é levantado com 8 anos de idade, a Bíblia vai dizer que ele é levantado para reinar um povo perverso, um povo que estava corrompido. E não era uma corrupção de fora, era uma Uhum. corrupção de dentro. Tanto que a Bíblia vai falar que até Edras também é levantado para tirar a corrupção de dentro, que era espiritual que o povo estava, Sim. né? Então, quer dizer, esse menino é levantado e se você olhar na trajetória dele, a Uhum. referência que ele tinha de estrutura familiar e ambiente que ele convivia era ruim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que
o seu pai, né, quem se antecedeu a ele, que era do reinado de Acabe, né, eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, como que ele ia Sim. se referenciar em algo positivo se a referência dele era negativa? Que é o que a gente traz muito nos dias de hoje. Ah, poxa, meu pai foi alcoólatra, mas eu não preciso ser. Mas a Claro. referência sua era negativa. Só que eu tenho a oportunidade, eu tenho a escolha. Esse é o ponto. É a Certo. escolha de ser diferente, de fazer diferente. Sim. Então, dentro desse ponto, entenda que eu trouxe dois exemplos para que a gente possa entender que independente do cenário ou a referência que você teve, você Uhum. tem escolha. Se foi positivo, eu vou continuar. E se foi negativo, eu vou Uhum. quebrar o protocolo e eu vou mudar. E Sim. aí, trazendo isso no contexto da pessoa que tem Uhum. deficiência, é sobre isso. Ela entende que aquela reflexão que eu fiz a pergunta para você no início, qual é a dificuldade? Para quem está vendo, né? Do lado de fora, do lado de dentro, qual é Uhum. essa visão que você tem? Então, respondendo de uma forma mais objetiva, a pessoa com deficiência, ela tem as suas barreiras internas, mas ela não pode deixar que isso impeça ela de fazer algo diferente e quebrar o Sim. protocolo. Sim. O que diferencia de uma pessoa que não tem deficiência é que você vai olhar do lado de fora e as barreiras que você vê é as barreiras de fora, Mas né? tem as de dentro. Mas tem as de dentro. Só que Uhum. você só vai conseguir enxergar essa barreira de dentro se você está dentro do contexto. É. Então, eu não posso falar que eu enfrento uma dificuldade Uhum. enquanto uma pessoa com deficiência, um coxo, por exemplo, se eu tenho Uhum. as minhas pernas em movimento, Uhum. né? Porque a minha visão sempre vai ser do lado de fora. Eu preciso perder para É. eu saber como é que vai ser do lado de dentro, que é a questão da empatia. Então, é sobre isso. Né? Então, quando a gente traz isso, esse sentimento de pena, de dó, é um Hum. tratamento que a gente tem que ter interno, sim, só Hum. que nós precisamos saber qual é o nosso posicionamento ali, para que Deus possa trabalhar. Sim. Sim. E é claro que, à luz da palavra, para a pessoa com deficiência, esse tratamento vai muito além, porque precisa quebrar as barreiras de dentro. E quem está do lado de fora só precisa romper as de fora. Entende? Para É. enxergar quem é do lado de dentro. Mas quem É. está do lado de dentro precisa romper as barreiras de dentro para se libertar e Sim. começar a romper as barreiras de fora. É interessante que você não está falando, por exemplo, a ideia aqui, de repente, do episódio é falar com pessoas que não são deficientes sobre pessoas deficientes. Sim, Só que você está indo bem além, você está sim, falando com o deficiente sim, mesmo, com a pessoa com deficiência. sim. E só trazendo aqui, voltando um pouquinho ao assunto, que eu falei que eu não dou dinheiro, mas uma coisa eu sempre faço. Eu oro por aquela pessoa. Amém. Eu falo, Deus, que ela possa romper essa Sim, barreira, que a mentalidade, que ela possa enxergar, que ela pode fazer muito mais e não depender de sim, alguém dar dinheiro para ela no farol, ou na frente do mercado, ou na frente de uma padaria, ou comprar alguma coisa para ela. Eu oro para que Deus liberte sim, a mente dessa pessoa. sim, Mas, meu, é muito bom toda essa sua explanação aí, a maneira que você está trazendo de se colocar no lugar do deficiente, sim, de, poxa, olhar como se você estivesse no lugar dele sim, e falando, você aí agora falando também para as pessoas com deficiência, porque elas têm todas as limitações dela. sim, com E é, certeza. com certeza elas precisam de palavras como essas que você está trazendo. Eu achei muito bacana no anterior, no outro podcast que você participou, que você disse que eu não estou tratando aqui de deficiência, eu estou tratando de pessoas. Pessoas. Eu trato a pessoa, independente da Sim, deficiência. Então eu preciso tratar, preciso conhecer para poder ajudar essa pessoa. exatamente. E isso muitas vezes, de repente, a parte acadêmica não ensina, né? Não, Esse é olhar, teoria. né? A É teoria. teoria. E você disse que trouxe mais passagem. Se Sim. quiser falar pelo menos mais uma aí das passagens que você trouxe. Eu separei essas três, né? Essa que Hum, você já falou do Mefibosete, separei assim em Levítico, hum, no capítulo 19, verso de número 14, que vai falar do surdo e cego, né? hum, Então, aqui no 14, diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, hum. nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Amém? Vou Amém. ler novamente. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás
o teu Deus. É uma passagem bem simples, né? Mas ela por si só já Profunda. fala profunda. O que que ele está dizendo aqui no livro de Levítico? É um livro muito doutrinário, né? Um livro de muita essência, a palavra do Senhor, e muita responsabilidade com falas, ações e atitudes. Ou seja, que tudo que você faz gera uma consequência. Sim. Positiva ou negativa, ela vai te gerar uma consequência. Então, o livro de Levíticos, ele traz muito isso à tona. Olha, fez, vai ter uma consequência aí disso, né? Sim. Pode esperar. Então, só que aqui ele está dizendo do quê? Especificamente das barreiras, né? Ele está dizendo, olha, está chamando a atenção, dizendo, não coloca limite, não. Não coloca barreira em quem tem uma deficiência auditiva, para quem é surdo, e nem Exato. coloca barreira para quem é cego, né? Para tropeçar, né? Pedra de tropeço. O que, que ele está dizendo, em outras palavras, para a gente com essa passagem? Que quem impõe isso não é a pessoa com deficiência, somos nós. É sobre isso. Entendi. Entende? Ele está dando um Perfeito. ensinamento para nós, né? Porque quem tem a deficiência não impõe, ela já tem uma limitação. Não é ela que impõe. Somos nós que não temos, né? Que a gente acaba colocando. Eu acho um exemplo muito legal quando você vê um, um cego, né? E aí você grita no ouvido, você precisa de ajuda? Tá precisando de ajuda? E ele fala, gente, eu sou cego, não sou surdo, né? E ao mesmo tempo que você também vê um surdo, muitas das vezes, e você acha que ele é cego, né? E aí você fica fazendo muitas, você não sabe a linguagem de sinais e aí você fica encenando, né? Como se ele tivesse dificuldade visual e ele não tem. Então, nós colocamos essa barreira. E as barreiras, elas muitas das vezes traz o capacitismo. E aí a gente começa a duvidar se ele tem capacidade, se ele pode, né? Antes mesmo de perguntar para ele. Então, assim, eu trouxe esse exemplo do surdo cego, mas isso pode ser aplicado também para quem tem deficiência física, Sim. né? Para quem tem uma deficiência. A Bíblia ela trata muito das deficiências, quando ela menciona a questão da deficiência em si, ela vai falar muito de deficiência física, né? O surdo, o cego, o mudo, né? Aquele relata sobre isso também. Mas tem a deficiência espiritual. Tem a deficiência espiritual no nosso meio. Claro. Que fisicamente você não vê nada, mas psicologicamente e espiritualmente a pessoa está com vários tipos de limitações e precisa de libertação. Precisa de libertação. O que a gente precisa entender é que quando o Senhor ele vai falar de libertação, então quer dizer, poxa, Carol, então a pessoa que tem deficiência, ela errou, ela pecou e ela precisa ser liberta, né? Como os discípulos falam, quem é que pecou nesse cego de Jericó? Foi os pais? Por isso que ele está pagando o No preço? caso foi não foi o de Jericó, foi uma Foi outra situação, isso. mas aí Isso perguntaram mesmo, isso. é. Então, quando aquele cego, né? Quando ele É, vai falar, então, que é de nascença, né? Alguém pecou. Então, o que, que o senhor está dizendo? Não, a deficiência não é um pecado. A deficiência não é algo porque ele cometeu erro e ele está pagando. Não, não é isso, não é sobre isso, porque as pessoas comparam isso como a deficiência é, algo negativo. E não é sobre isso, né? O fato é que ter uma deficiência não classifica a pessoa como uma pessoa ruim. Porque se claro. for avaliar, nós também temos a nossa É, deficiência. Só que às vezes a deficiência ela é silenciosa, ela é espiritual. O que, que eu estou querendo trazer com isso? A libertação ela não tem a ver com aquilo que você carrega, entende? Ou melhor dizendo, ela não tem a ver com aquilo que você adquire, que você tem, né? Por conta, quando a pessoa tem a deficiência, ela tem algo, ela tem uma limitação, mas sim aquilo que você carrega. Por exemplo, quando a pessoa está passando por um processo de libertação, vício, ela não nasceu viciada, né? Ela adquiriu aquilo. E ela precisa de libertação. Quando ela sim. é libertada, aquilo sai. E aí, comparado a uma pessoa com deficiência, então, se ela receber uma oração, Deus vai curar ela, vai ser libertada. Não, a cura é uma coisa, a libertação é outra. Se o Sim. Senhor quiser fazer com que ela seja curada daquela, como aconteceu, coxo, né? Toma a sua cama, levante, toma a sua cama E e antes. ande, né? Mas isso tem um propósito. Tem um propósito. E o fato do Senhor não curar, eu posso te dizer, eu não gosto muito de falar cura, porque a deficiência não é uma doença, então por isso que ela não Ah, precisa ser curada. Mas o ah, fato do Senhor não trazer um milagre,
Tá. né? Para que a pessoa volte a andar, a pessoa volte a falar, a pessoa volte a ouvir, é porque o Senhor tem a forma dele de trabalhar ali com aquela pessoa. E é necessário que ela tenha aquela limitação para que Deus possa operar em outras habilidades. Sim. Então é sobre isso. Da mesma forma que nós também temos o nosso passado. Antigamente estávamos no lamaçal do pecado, passamos por diversas situações, né? E o Senhor podia nos poupar? Poderia, mas ele usou, achou por bem de deixarmos nós passarmos por esse processo para que a gente possa saber ser instrumento nas mãos dele e ele usar conforme ele quer na Sim. vida de outras pessoas. Então, se você for fazer essa comparação, todos nós temos limitações. E esse versículo veio trazer exatamente isso. O que é que a gente precisa ter é cuidado, porque quem impõe essas barreiras para quem tem a limitação não é quem está do lado de dentro, é quem está do lado de fora. E aí a gente precisa quebrar esse paradigma. Sensacional. Nós estamos aí agora entrando no Responde na Lata. Não sei se você percebeu. Lá no Filho Próspero a gente não Sim, faz, mas aqui nós temos o Responde na Lata, sim, certo? certo. A gente está caminhando aí para o finalzinho. Sim, E eu vou falar alguma frase, fazer alguma pergunta, ou sim, de repente você vai ter que responder só com uma palavra ou só com uma frase bem curta. curta. Vamos começar com uma palavra. Uma palavra que define inclusão. Amor. Um versículo que fala sobre acolhimento. Um versículo que fala sobre acolhimento, Lucas 14, verso de número 15. Que ele trata. Ele vai falar da parábola da grande ceia, Hum, quando ele faz o convite para quem estava no poder e eles rejeitam e de repente ele fala para convidar os coxos, os pobres, aqueles que legal, tinham sede. perfeito. Um exemplo bíblico de empatia e inclusão. Acho que já falamos Já vários aqui, falamos, né? mas cita um aí que te chama a atenção. É, pode ser mesmo o próprio livro de 2 Samuel, né? Uhum. 8:9 falando de Mefibosete. O maior desafio da inclusão hoje. Quebra de barreiras. Um gesto simples que muda o mundo, que muda tudo. Empatia. O que mais te motiva como professora? Como professora, é... Nossa, é uma palavra. Eu ia falar amor, mas eu tenho mais do que isso, né? Eu acredito muito que é esperança. É Legal. esperança. O erro mais comum das pessoas quando falam sobre deficiência. Achismo. Jesus e inclusão. Define em uma frase. Jesus e inclusão. Jesus, inclusão, para definir. Defina aí em uma frase. Jesus e inclusão. Eu sou a luz do mundo. Um valor cristão essencial para viver a inclusão. Um valor cristão essencial para viver a inclusão. Qual é esse valor? É... O respeito. Legal. Complete a frase. Incluir é Amar. muito bom. E mais uma vez, obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Obrigado por estar aqui conosco. Foi muito edificante. Amém. Aprendemos muito. Eu achei muito interessante. Me despertou aqui essa questão de. Sinceramente, quando eu convidei você, eu pensei assim: nós somos pessoas que aparentemente não temos deficiências, Sim, mas, mas vamos falar sobre inclusão. E você trouxe muito aí falando para o deficiente, sim, né? A minha intenção aqui era falar para quem não tem deficiência. Olha, você perceba lá aquela pessoa que tem deficiência. Será sim, que você não está agindo de uma forma inadequada para com ele? sim, Só que você trouxe aqui muitas palavras para quem tem a deficiência. sim, Então, dá para perceber esse seu olhar bem clínico, não clínico no sentido acadêmico, mas sim, clínico sim, de, sabe, olhar com amor para o deficiente. sim. Então, isso me chamou muito a atenção. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Obrigado você que tem nos acompanhado, tem nos Posso assistido. só
ressaltar algo que você disse agora? Pode sim. É muito interessante, porque geralmente a gente sempre fala para o outro, né? É, E com falar para a pessoa que tem a deficiência, geralmente a gente vê de PCD para PCD, isso. né? Então tem essa diferença também. Mas eu, aproveitando a oportunidade, né, de dizer que todos nós temos esse olhar, devemos ter esse olhar, Hum, né? E precisamos se colocar no lugar, né? Afinal de contas, como você mesmo disse nessa última parte, nesse último bloco, que Jesus ele é para todos, né? E então, de tanto de dentro para fora, de fora para dentro, nós precisamos entender que nós fazemos parte do todo, né? E para a pessoa que tem a deficiência, entender que ela não está sozinha, que uhum, essa luta é dela, mas também é nossa também, e que o nosso olhar não vai ser só um olhar de fora. E que a gente também pode se empenhar, e ainda que a gente não consiga, né, passar exatamente o que ela passa, mas a gente pode se dedicar em se colocar no lugar do outro e sim, tentar ajudar da forma que deve ser. O sim. que eu quis trazer hoje, Júnior, é um olhar, e a gente estava falando no início, não de teoria, mas de vivência mesmo, de prática, de experiência, de realidade. 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 É por isso que o diálogo foi sobre isso, né? Para quem não tem, para quem tem, né? E para quem está na dúvida, não sabe o que quer É. também, né? Para que possa ter essa empatia. E isso é inclusão. Isso é inclusão. Eu não posso falar só para um grupo. Eu preciso Isso. falar para Para todos, todos. numa linguagem que Perfeito. todos entendam, para que realmente aconteça de fato essa grande ceia e todo mundo possa sentar na mesa. Perfeito. Muito bom. E é o que Jesus fazia. Falava para todos Sim, de uma forma que todos iriam compreender. conseguir Sim. entender, né? E é isso aí, pessoal. Já. Então, ó, mereceu aí um like, né? Deixa o seu like, por favor, deixa o seu like. Compartilha esse conteúdo com pessoas, com mais pessoas, para abençoar mais pessoas, pois o intuito é justamente esse. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Vou passar a palavra para o Vitor, se ele quiser fazer alguma pergunta. Acho que já tá muito em cima. Tá tudo. Tem que vir em outro horário para falar pro Vitor fazer a pergunta. Geralmente ele faz a pergunta no horário das 10. É Você tem que mesmo, Vitor? desabordar, né? Mas também a gente já precisa devolver o estúdio, já tá Sim. no horário. Mas, Vitor, obrigado mais uma vez, tá? E que Deus continue abençoando todos, você e sua Amém. família. Manda um abraço para sua família Pode também, tá deixar. bom? E Amém. como nós começamos, nós vamos também encerrar. Sim. Graça e paz a todos. Amém.